Então a exposição nasce dos 90 anos da conclusão da casa da Haus Wittgenstein, em Viena. A casa começou por ser projetada em 1926, quando o filósofo Ludwig de Wittgenstein sai de um convento onde era jardineiro e onde teve a passar algum tempo de isolamento depois de um período bastante difícil da vida dele enquanto professor primário, e envolve-se no projeto da casa para a irmã Margaret, que é uma grande mecenas das artes e dos intelectuais na Áustria daquele período de 1920, e ele envolve-se na casa, começa a envolver-se no projeto da casa cerca de 1926, e no Natal de 1928 a família já passa o Natal na casa. E, portanto, a exposição nasce tem um duplo motivo. Por um lado, regressar à figura do Wittgenstein e à maneira como a filosofia da linguagem dele foi motivo de inspiração para tantos artistas, portugueses e estrangeiros, mas também para retornar à casa que faz este ano 90 anos. E a casa deu-nos a desculpa ou o motivo ideal para regressar a todas as questões que a relação arte, arquitetura e filosofia convocam a partir desta figura pivô que é o filósofo Wittgenstein. A casa é uma casa muito singular a muitos aspectos. E é muito singular não só porque foi capaz de inspirar uma série de artistas. Em Portugal há pelo menos 2 artistas que já tinham lidado diretamente com o objeto arquitetónico Casa Wittgenstein, o Julião Sarmento e o Paulo Mendes, e agora com esta exposição juntaram-se mais alguns que fizeram obras propositadamente para esta exposição, mas a casa é toda ela muito motivo de muita discussão e de muita polémica. Para uns é uma casa que se limita a replicar aquilo que era a arquitetura corrente de um dos arquitetos mais famosos da Áustria da altura, que é o Adolf Loos. Para outros é um objeto totalmente singular, e é singular não só devido à maneira como Wittgenstein com a irmã, e num diálogo muito intenso com a irmã, pensam e concebem a casa, mas devido à maneira como o Wittgenstein entendeu que era o trabalho dele como arquiteto, e a maneira como ele pensou a casa, não só na sua dimensão exterior, não só na sua dimensão, não só na pele do edifício, mas também como ele foi de uma preocupação extrema e rigorosa com tudo o que era a pormenorização e o detalhe de todos os interiores. A dimensão das janelas, os puxadores das portas, os radiadores, as lâmpadas que estão no teto, etc. Isso era de tal modo importante o rigor do desenho desses elementos, que tiveram que encontrar uma empresa metalúrgica que tivesse disponibilidade e tivesse os meios técnicos suficientes para fazer exatamente as coisas, os elementos, todo este trabalho em metal, desde as caixilharias às dobradiças das portas e das janelas, com o rigor e com a precisão que o Wittgenstein queria. É importante perceber que o Wittgenstein foi treinado, como ele estudou engenharia mecânica, e a primeira fase do pensamento filosófico de Wittgenstein é um pensamento acerca da matemática e da lógica. E, de alguma maneira, essa ideia de rigor matemático ele transporta num primeiro momento para a casa. E, portanto, esse trabalho com o interior, esse trabalho com o pormenor e com o detalhe e com a pormenorização do projeto arquitetónico, a casa acaba por ganhar uma singularidade muito interessante. E ganha uma singularidade não só porque o arquiteto conseguiu concretizar o desenho que tinha imaginado, mas também ganha uma singularidade porque a casa acaba por protagonizar uma espécie de permanente conflito ou de uma permanente conversa, porque conflito é uma carga muito negativa, entre aquilo que é uma ideia de arquitetura, aquilo que é uma ideia de espaço e aquilo que é a realidade. E, portanto, esta necessidade de permanentemente ter que negociar com a realidade. E o que é a realidade neste caso? É os materiais com que se constrói, é os trabalhadores que constroem, é o sítio onde se constrói. Deu àquela casa um conjunto de histórias muito interessantes, não é?
E ainda mais interessante porque esta necessidade de negociação com a realidade, que é uma maneira de dizer de pacificação e de aceitação da realidade, é uma constante tanto do trabalho criativo em arquitetura como do trabalho de qualquer artista. E isto foi um elemento que foi interessante pensar em conjunto com os artistas e com os arquitetos que tiveram a desenvolver coisas para esta exposição. Mas, para além deste aspecto mais disciplinar e de desenvolvimento da própria casa, a própria casa foi motivo de muitas histórias, não é? É uma casa quando dizemos Casa Wittgenstein, não dizemos só a casa que existe, que tem uma determinada forma, que tem uma determinada tipologia, uma determinada cor e que existe num determinado lugar, mas também convocamos todas as histórias que existem nessa casa, não é? Desde logo a história da sua concepção, em que existia um outro arquiteto envolvido, que era o Paul Engelmann, à história da casa ser para uma irmã de Wittgenstein, que tinha um casamento em que o marido estava a maior parte das vezes ausente e, portanto, a casa também teria esse aspecto de proteção de uma irmã que se sentia pouco cuidada pelo marido, até depois ao abandono forçado que a família Wittgenstein é forçada eles eram judeus, portanto, quando os nazis chegam a Viena, eles têm que deixar a casa é ocupada pelas tropas nazis, depois saem os nazis, é ocupada pelas tropas russas e transformadas num estábulo, depois saem as tropas russas e a casa é deixada ao abandono, a tal ponto que há um momento em que há um risco real, durante os anos de 1960, da casa ser demolida, até que um arquiteto, artista, ensaísta chamado Bernhard Leitner empreende, por volta de 1970, uma grande campanha para salvar a casa da demolição e consegue que a casa seja classificada como monumento e assim impedir que ela seja demolida. A casa é novamente o Estado austríaco, ainda que classifica a casa, não a compra e vende-a ao governo búlgaro, que faz dela um centro cultural que tem características muito pouco adequadas àquele sítio, no sentido em que não promove o estudo daquela arquitetura, não promove o estudo da arte, da maneira como o filósofo Wittgenstein inspirou tantos artistas, não promove a leitura ou a singularidade desta casa moderna no contexto da história da arte moderna e, portanto, todo esse universo, desde as dinâmicas criativas da casa às histórias que existem naquela casa, foi a matéria de trabalho desta exposição e serviu, de alguma maneira, se não foi de matriz, não foi de metodologia, foi pelo menos de inspiração ou de modelo para os artistas que tiveram a fazer peças novas para esta exposição. A exposição é muito particular no sentido em que ela permite 3 tipos de viagem ou 3 tipos de leitura, não é? Por um lado, a relação arte e arquitetura, que caracteriza tanta ou muita da arte contemporânea, e eu acho que isso é um motivo interessante, como é que a partir de uma existência arquitetónica específica de há 90 anos, nos podemos relacionar com alguma produção artística e arquitetónica contemporânea e a casa é motivo de obras como a da Ângela Ferreira, do Ricardo Carvalho, da Leonor Antunes, do Nuno Cera, que se relacionam diretamente com esta ideia de casa e de arquitetura, mas por outro lado a exposição também permite rever ou reencontrar ou repensar a relação imagem-linguagem a partir não só da maneira como um conjunto de artistas, que nós chamamos de artistas conceptuais, leram e se deixaram tomar por uma ideia, por uma espécie de efeito ou do espírito do Wittgenstein e a partir desse contágio produziram muitas obras, tiveram muita produção artística. Não é? E portanto a exposição também tem essa outra leitura que é olhar para a linguagem e entender a linguagem não só do ponto de vista do significado que as palavras possuem, mas também descobrir a linguagem na sua dimensão plástica, na sua dimensão espacial e na sua dimensão artística, se assim quisermos. Não é? Um exemplo disto é esta obra que está aqui atrás de nós, do Lawrence Wiener, que entende
que as palavras, tal como ele as organiza gráfica e espacialmente numa parede, devem ser entendidas como escultura. Não é? E finalmente há esta ideia que percorre toda a exposição, que é o modo como a filosofia pode ser um tema de trabalho para alguns artistas.